Oi, Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa aula aqui vai ser uma aula introdutória da nossa visita no CTI. No oitavo período, como já foi falado, a gente vai ter um enfoque nos pacientes mais graves, né? Além também do enfoque na prescrição, conforme a gente já teve aula de Fast Hug. Então, aqui vai ser um paciente mais grave, um paciente em terapia intensiva, paciente que está dependente de ventilação mecânica ou qualquer um tipo de suporte de oxigênio, paciente com droga vasoativa, um paciente com dispositivos, sejam eles sonda nasogástrica, sonda vesical, catéter venoso central. Então, o enfoque, né, vai ser diferente do paciente da enfermaria. Então, essa aula aqui vai ser uma aula introdutória para a gente sistematizar o que que a gente vai ver no nosso paciente do, C- do CTI, o que que a gente vai avaliar nele diferente da enfermaria. Então, vamos começar. Lembrando que a visita médica do CTI, ela vai determinar, né, as próximas condutas em 24 horas. Então, o médico plantonista chega, ou médico rotina, ele vai avaliar aquele paciente, né, e vai determinar as condutas que vão ser metas a serem cumpridas naquele dia, né, e metas também para o dia seguinte. Mas a gente sempre tem que lembrar de organizar a evolução diária com os problemas principais, com as prioridades, ver as escalas, tanto de sedação quanto de dor, ler os parâmetros e avaliar os parâmetros do ventilador, alinhar metas, ver se aquele paciente tem, por exemplo, todos os itens da prescrição, né, que são necessários. A gente pode lembrar do Fast Hug, ver se aquela evolução, né, se naquela evolução que a gente vai fazer vai ter a conduta de forma correta, de forma assertiva, a meta, né, por exemplo, paciente em uso de droga vasoativa. A meta aí é tentar desmamar essa droga vasoativa, ou a meta nesse paciente é a gente fazer um despertar diário, reduzir a sedação para ver como esse paciente acorda, ou a meta é realizar um exame de imagem. Então, essa aula, eu não vou fazer nenhum caso clínico super complexo, eu vou mostrar para vocês um método que a gente usa para evoluir esse paciente, para identificar o que é mais grave nele, tá? Então, antes da gente fazer nossa evolução, da gente fazer nossa visita, né, no CTI, a gente vai conhecer nosso paciente. Então, antes do ventilador, vamos conhecer o paciente. Seu Antônio, ele foi admitido na emergência, com febre, tosse produtiva e dispneia progressiva. Chegou confuso, com a fala entrecortada, extremidades frias, hipoxemia, apesar da máscara com reservatório, que é aquela máscara não reinalante. De comorbidades, ele tem AICFR, hipertensão, DM tipo 2, e a gente viu que ele tem uma creatinina basal de 1,1, tá? Quando a gente colocou lá no sistema, apareceu que o paciente tem a creatinina basal dele. Nem sempre a gente vai ter isso disponível. Então, na emergência, ele foi estabilizado, né? É, foi tido as primeiras condutas, e a gente vai lidar agora como ele vai chegar na UTI e o que a gente vai fazer com esse paciente. Aqui na emergência são os sinais vitais, a PA 82 por 48, uma saturação de 86 com máscara reservatório a 15 litros por minuto, que é o máximo que a gente pode usar, um lactato aumentado e uma creatinina de 2. Ao exame físico, eu tenho uma frequência respiratória de 34, então taquipneico, taquicárdico, tá febril, tem crepitações bilaterais, o tempo de enchimento capilar, né, dá um enfoque para o tempo de enchimento capilar. Por quê? É, é um método, né? É um exame, faz parte do exame físico, é muito rápido, é fácil, né? É o tanto que aquele dedo, né? A gente vai usar e é quanto de tempo que ele vai demorar a recuperar sua coloração. Então a gente faz uma digitopressão e a gente vai ver quanto tempo volta a coloração normal, que é vermelhinha. Então, ó, tá? Então façam vocês para a gente ver como que é normal, ó. Digito a pressão, vou deixar a minha extremidade branqueada e soltei.
e o tanto de tempo que ela vai voltar ao normal, onde ela vai voltar à sua coloração normal, que é vermelhinha. É um método muito simples, qualquer um pode fazer. É rápido, lógico que tem o viés de examinador dependente, porém a gente sabe que são poucos, né? Se a gente fizer a técnica correta. Ele é um bom é, prognóstico, é um bom preditivo de mortalidade, de melhora, né? Por exemplo, um lactato, né? No caso da sepse, um lactato ele vai demorar a clarear, a melhorar. O enchimento capilar, a gente pode fazer à beira do tempo, à beira do leito, quantas vezes a gente quiser. Então, façam, tá? Façam o enchimento capilar em todo paciente grave, porque ele ajuda muito. Já teve um estudo que comparou mortalidade guiando pelo enchimento capilar e guiando pelo lactato e pela macrohemodinâmica. Macrohemodinâmica é a pressão arterial, frequência cardíaca. A gente já viu que os pacientes que a gente guiou a ressuscitação pelo enchimento capilar, eles melhoraram, eles sobreviveram mais. A mortalidade nesses pacientes foi menor. Além disso também, que isso correlaciona à perfusão é o Motley. A escala de Motley, vocês já devem ter visto, ou se não viram, eu disponibilizo. É o arroxeamento que começa ao redor do joelho. E quanto mais alto esse arroxeamento, né, esse mosqueteamento da pele, quanto mais próximo à raiz da coxa, maior a gravidade desse paciente. Então, pode ser usado também para definir o prognóstico e gravidade. Nossa, esse paciente está muito grave, tá um Motley 4. E também como um definidor de terapêutica. Eu fiz estação volêmica, eu fiz uma noradrenalina e o Motley passou de 3 para 2. Então, esse paciente está melhorando, o que eu estou fazendo está sendo benéfico, tá? Voltando aqui, a gente tem um ultrassom com linhas e um raio-x com opacidades bilaterais, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Resumidamente, na emergência, a gente vai nesse paciente, acabou de chegar, fazer um ringer lactato ou um soro fisiológico, uma solução cristalóide, a fim de aumentar essa pressão arterial, tá? Eu começo aí com 500 ml, lógico que no Survive Sepsi fala de 30 ml por quilo, mas eu faço 500, vejo a resposta, e se não responder, se essa pressão não aumentar, né, se o débito cardíaco não aumentar e assim aumentar a pressão, eu já inicio a noradrenalina. A gente já sabe que o uso precoce de noradrenalina, ele é benéfico para o paciente, nesse caso, no caso de choque séptico, tá? É, vamos coletar uma gasometria, vamos estabilizar esse doente. Se ele tiver realmente hipoxêmico, com uma PO2 na gasometria menor do que 60%, ou se estiver retendo CO2, ou se tiver uma acidose metabólica muito grave, coisas que podem, né, corroborar para uma piora clínica, eu vou entubar esse paciente, tá? Isso aqui, como a gente não está aqui na prática, a gente já vê o paciente como ele está no momento, eu estou tentando fazer uma retrospectiva. Então, na emergência foi feito isso, o paciente fez 500 ml de ringer lactato, não respondeu, foi iniciado noradrenalina. Tá? A noradrenalina ela não precisa ser iniciada de cara no acesso venoso profundo. Eu não preciso postergar o início da noradrenalina por causa da falta do acesso profundo. Eu começo no acesso periférico até o confeccionar o acesso profundo. E os 30 ml por quilo, né? Paciente de 70 quilos, 2 litros e 100 ml de solução cristalóide. Se ele veio de casa, tá? Eu vou fazer os 30 ml por quilo, tá? O ideal, né? Fala o guideline, né? Eu tenho algumas opiniões particulares, porém, se tá no Survive Sepsis, a gente, né? Eu tenho que orientar vocês a seguir. Porém, eu não preciso fazer os 2.100 ml para depois avaliar o início da noradrenalina. Se ele não respondeu, né, eu já inicio após aí 500 ml, né, eu já inicio a noradrenalina. Coleta de hemoculturas, lembrando que a coleta de hemocultura não deve retardar o início do antibiótico e começar um antibiótico aí pensando no foco provável, tá?
Então, meu paciente, só para a gente resumir, ele tem uma pneumonia com choque séptico, uma insuficiência respiratória, uma lesão renal, que é aguda ou crônica, porque aqui está uma creatinina de 2, a gente já vê que é uma creatinina alterada. Nesse caso, ó, a gente tem o paciente com uma creatinina prévia de 1,1, mas não necessariamente a gente sempre vai ter. Então, a gente tem que sempre pensar, será que esse paciente tem preditor para ser um doente renal crônico, um hipertenso, um diabético de longa data, ou se é só uma lesão aguda por causa do choque? Então, nosso paciente, né, internou na UTI e agora a gente vai examinar esse paciente já na UTI. Então, de cara, eu vou chegar na beira do leito, vou avaliar o monitor multiparamétrico desse paciente, que é aquele monitor que vai ficar na cabeceira, onde eu vou ter os sinais vitais. Saturação, pressão arterial, diastólica e sistólica. Vou ter frequência cardíaca, frequência respiratória. Alguns monitores também já têm embutido a a temperatura e eu vou anotar esses parâmetros. Depois, eu sempre vou olhar para as bombas de infusão. O que é que aquele paciente está usando? Se ele está usando vasopressina, se ele está usando noradrenalina, midazolam, fentanil, dobutamina, todas as medicações que ele está usando de forma contínua, né, em bomba de infusão contínua e a dose. Depois disso, eu vou avaliar os dispositivos. Então, avaliando esses dispositivos, que são muito importantes, porque eu vou esmiuçar, né? Eu tenho que nomear cada um deles, né? No caso de catéteres, em qual sítio esse dispositivo tá, e o ideal é que eu anote a data. A data, muitas vezes eu não vou saber ali a data que foi instalado aquele dispositivo na beira do leito. Porém, depois eu vou olhar no prontuário, mas sempre anotar os dispositivos que aquele paciente está no momento. Muitas vezes é retirada uma sonda vesical, é retirado um catéter venoso por algum motivo, e na evolução tá lá, todos os dias de evolução, dispositivos, invasões que a gente chama, né? E tá lá, sonda, mas o paciente já tirou a sonda tem 2 dias, então é a gente que não anotou. E, então, monitor, bombas, dispositivos, todos, tá, gente? Catéter venoso central, catéter de diálise, catéter de pressão arterial invasiva. Não sei se vocês já viram, tem um pequeno catéter arterial que pode ser colocado na radial, na braquial, na femoral, tá? Onde ele vai dar a nossa pressão arterial de modo online, né? De modo contínuo. O sangue vai bater naquele catéter e vai gerar uma onda de pressão, né? Que vai ser feita e realizada de modo contínuo. Então, não vou precisar toda hora lá medir a pressão no esfígmo, né? Pedir um monitor para medir a pressão. Então, é uma pressão muito mais fidedigna. É o padrão ouro de monitorização da pressão arterial no paciente grave, no paciente com choque, no paciente com uso de droga vasoativa. Então, vocês vão ver isso lá na UTI, tá bom? Sonda, se é nasogástrica, se é nasentérica, se tem dreno de tórax, algum dreno abdominal, é, se está com catéter de diálise, se está todos os dispositivos invasivos, né? Se está, por exemplo, um pós-operatório, está ainda com um catéter de peridural, então temos que anotar. Depois disso, vamos para o ventilador. Na parte do ventilador, a gente vai ter uma aula só de ventilação mecânica, mas o que a gente vai. Importa, né? Os formatos das curvas, né? O formato da onda, mas de cara que a gente vai anotar no nosso prontuário. A FO2, que é quanto de oxigênio o ventilador está dando para aquele paciente. A frequência respiratória, que eu vou começar com uma frequência respiratória normal e depois vou adequando de acordo com a minha gasometria. O modo, se está no modo PCV ou VCV, se é o modo assistido controlado, né? Se o paciente está assistindo a ventilação, ou seja, quem dá o disparo, né? É o paciente, ele que puxa o ar, ele que abre a válvula inspiratória do ventilador, ou são todos ciclos controlados, só o ventilador está entrando. Tudo isso a gente vai ver lá na beira do leito. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, tá? Se o paciente tá brigando com o ventilador, desconfortável, tudo isso eu vou olhar para o meu ventilador e vou olhar para o meu paciente. Dos parâmetros, então, FO2, frequência respiratória, os modos, e faltou a PIP.
que é a PIP? É a pressão positiva expiratória final. A gente não está acostumado a exalar, a expirar todo o ar. A gente não consegue, até porque a gente tem aquele volume morto residual que a gente tem no nossos alvéolos, né? Então, o nosso alvéolo em ar ambiente, ele não colapsa. Como a ventilação mecânica, né, eu tenho um volume corrente inspiratório e expiratório. Então, jogo o ar para dentro e o ar sai. Se o ar sair todo, que é o que acontece, né, as bases, né, os alvéolos, eles vão colapsar, eles vão fechar, porque não tem mais ar ali para deixar aquele alvéolo levemente aberto, né? Isso pode gerar telectasia, dentre outras complicações. Então, a PIP, ela é nesse contexto, para deixar uma pressão positiva ali final, não deixando que esse alvéolo colapse, tá? Geralmente eu começo com uma PIP aí de 5 a 6, que é uma PIP que a gente denomina fisiológica. Tem alguns casos, como de síndrome da angústia respiratória do adulto, que a gente usa PIPs mais altas, mas a gente vai ter uma aula só de ventilação, conforme eu falei com vocês. Então, cheguei no meu paciente, vou ver monitor multiparamétrico, bombas, invasões, anotar os parâmetros do ventilador. Depois vou para o meu paciente em si, vou fazer o exame físico. Meu paciente está sedado, tem que aplicar as escalas de sedação e também de dor, né? Porque se aquele paciente tá acordado para falar quanto que ele está de dor, se ele está entubado, né? A gente tem que fazer uma escala de dor também. Vou avaliar as pupilas do meu paciente, estão isocóricas, se estão fotorreagentes, as mucosas. Depois, lógico, é o exame físico, igual a gente está acostumado a fazer, crânio caudal, só tem algumas peculiaridades, por exemplo, no aparelho respiratório. O paciente geralmente está em decúbito dorsal, né? Eu vou é, auscultar os quatro quadrantes pulmonares e as bases, né? Só na face anterior, não vou conseguir auscultar o posterior. Pode ter uma interferência do próprio barulho do ventilador mecânico. No aparelho cardiorrespiratório normal, vou escutar sopros, escutar os focos, abdominal. Vou palpar o abdômen normalmente, né? Lógico, fazer inspeção, é, ausculta, ver se tem peristalse, vou palpar, depois vou olhar os membros, se tem empastamento, se tem algum membro edemaciado, né? Se meu paciente está com uma cianose de extremidades, está com o dedo arroxeado, tudo isso eu vou observar no meu exame físico. E uma dica, o paciente vai estar coberto geralmente, né? Descubram os pacientes de vocês. Tirem o cobertor. Se a gente só tirar aqui do tórax para cima, a gente pode estar deixando passar um dedo necrosado, a gente pode deixar passar uns cord mottling, igual eu falei com vocês. Então, tirem o cobertor dos pacientes de vocês, examinem os pacientes. Não é só porque ele está lá entubado que eu só vou anotar com que ele está de infusão e vou copiar e colar. Examinem os pacientes de vocês, tá? Veja se ele está brigando com o ventilador, se ele está desconfortável, né? Esse paciente desconfortável não é só lá e aumentar a sedação, às vezes ele está com dor. Apliquem as escalas, né? Disponíveis para isso. E lembrando sempre de anotar os dados, né? Então, eu vou mostrar a escala de RAS para vocês, tá? Mas sempre eu vou anotar quanto que o meu paciente está de sedação. Vou fazer a escala de analgesia também, que é o BPS, tá? Vou anotar aqui, ó, a pressão arterial média, ideal no paciente com choque é que ela fique acima de 65, se está com nora, é a creatinina, se ele está com oligúria, né? Porque esses dados eu vou ter que avaliar o quê? RAS menos 4, eu vou mostrar já para vocês, mas é uma sedação profunda. A indicação para esse paciente ficar sedado, paciente em UTI, ele precisa ficar o dia todo sedado, todos os dias dele muito sedado? A resposta é não, tá? O que ele tem que ficar numa sedação leve, que ele fique confortável. Mas se eu deixar esse paciente totalmente sedado, eu posso causar, por exemplo, perda de força ali do diafragma, esse paciente ter mais dificuldade para sair da ventilação, né? PF, que é PO2, que eu vou ver na gasometria, sobre a FO2, que eu anotei lá do ventilador. Menor que 300 já é um paciente grave, menor que 100, então, muito grave. Então, o que quer dizer, né? O que quer dizer aquele dado?
que meu paciente está hipoxêmico. A PAM com Nora está 68, está acima de 65. O enchimento capilar tá bom, ele não tem mottling, ele está melhorando, o, o estado clínico dele está melhorando, então é um choque em resolução. Será que ele, se eu fizer mais um pouquinho de volume, ele responde? Aí eu vou usar o quê? Métodos para avaliar a fluido tolerância, o fluido responsividade, né? Tem vários, tá? Mas o ultrassom é o nosso grande amigo nesse caso. Vou avaliar quanto que meu paciente está urinando, tá? No balanço hídrico. O balanço hídrico nada mais é do que tudo que foi infundido no meu paciente. Medicação, dieta, é, soro, diluição das medicações, qualquer coisa, menos o que saiu, que é diurese, resíduo na sonda, dreno, enfim, tudo que saiu. Então, é o que entrou menos o que saiu. O ideal é que esse balanço fique negativo, desculpa, zero, zerado, ou levemente negativo, né? Mas isso é impossível, muito difícil. É muito difícil a gente saber é, exatamente deixar naquele meio termo que o balanço vai estar zerado, né? Onde eu vou estar dando exatamente o que ele precisa, né? Porém, a gente tem que tentar. Então, a gente sempre anota as infusões, as perdas e vai dar um balanço hídrico. Se for positivo, o paciente recebeu mais do que ele eliminou. Então, esse paciente, a gente tem que ver, será que a gente não está fazendo uma sobrecarga hídrica? Porque essas medicações, muitas vezes, né, feitas em UTI, são diluídas em soro fisiológico. Será que realmente ela precisa estar diluída? Não pode ser uma medicação pura, né? Por exemplo, sedação pode ser infusão pura. Será que eu não preciso fazer uma restrição? Aquele paciente já está com crepitação, está com edema de membro inferior, balanço hídrico muito positivo, então ele ajuda a pensar de como está aquele paciente no momento. Então, ele ajuda a gente no raciocínio. O balanço hídrico também a gente não conta, geralmente não conta, mas tem as perdas insensíveis. Então, para eu respirar, minha saliva, minha lágrima, meu suor, geralmente são 800 a 1000 ml ao dia. Então, eu sempre tenho que deixar esse valor ali também, né? Às vezes meu balanço está menos 800, mais com 800 de perda sensível, na verdade ele está mais negativo. Então, hoje em dia o ideal seria o balanço zerado, um balanço tendendo a ficar mais para o negativo, não muito, tá? Mas tendendo a ficar, que a gente sabe que o excesso de fluido, ele é deletério, né? E a gente sabe aí que soro é droga, tá bom? Então, sempre ficar de olho no balanço hídrico, diferente que a gente não faz isso na enfermaria. Então, mais uma novidade aí na evolução de vocês. Agora, vamos pensar numa boa evolução. Então, sempre tem que ter um dia de internação, o motivo que o paciente foi internado, também coloco aqui as comorbidades, os eventos das últimas 24 horas, que são aquelas últimas 24 horas pela enfermagem, né? Eu vou colocar tudo que meu paciente está de invasão. O ideal é com a data, tá? Eu posso colocar aqui, ó, pele, dispositivos. Vou colocar meu exame físico, né, crânio caudal normal. Vou colocar o quanto meu paciente está sedado com as escalas, paciente sedado, RAS -4, RAS -3, RAS -2. A gente vai falar da escala de RAS já já, tá? Analgesia também, né? Vou colocar os suportes, vou colocar se aquele paciente está muito grave, o prognóstico dele, eu posso colocar minha impressão médica, a meta, que é na minha conduta, né? E as pendências. Tudo isso vai fazer com que tenha um alinhamento da equipe médica com a equipe também multiprofissional. Que no CTI a gente também tem uns rounds diários, onde toda a equipe ela conversa buscando aí um plano terapêutico para aquele paciente. Então, aqui, o round, né? Conforme eu falei, onde eu vou avaliar a dor, onde eu vou usar a escala de BPS, a sedação, a escala de RAS, tá? A ventilação, o modo, se eu, conforme eu falei,
VCV, PCV, FO2, a PIP, gasometria. A perfusão não é só pressão, eu vou avaliar aqui, ó. Eu vou dar ênfase ao enchimento capilar, diurese, balanço hídrico, infecção, se tem alguma infecção, se tem algum foco, se tem cultura. Lembrando da gente desescalonar o antibiótico, tá? Às vezes a gente começa um antibiótico de largo espectro, sai uma cultura onde eu posso diminuir esse espectro, eu devo fazer. Já é uma boa conduta no paciente em UTI a gente fazer isso, na verdade, no paciente. A nutrição, qual via de dieta que ele está, lembra na nossa aula de Fast Hug? Dieta enteral, dieta parenteral, dieta oral, a glicemia, o paciente, o ideal aí é de 140 a 180, né? No paciente internado, a meta aí é que fique no máximo até 140 no paciente mais crítico, tá? E também lembrar da hipoglicemia que é menor que 70. Úlcera de estresse, aquelas indicações de omeprazol profilático, que é choque circulatório, alguma discrasia, né? E no anticoagulação também, que é a profilaxia para TEV. Os dispositivos e como que está a pessoa em si, né? Se o paciente está depressivo, se o paciente está com humor deprimido, tudo isso chama por round, que a gente chama, é um checklist que a gente tem que fazer diariamente. Porque a gente visitando a UTI, a gente visita mais no final, né, do dia, início da noite, o round vai ter acontecido. Então, eu quis mostrar isso para vocês verem como que funciona. E o round é composto pela equipe médica, enfermagem, físio, nutricionista, tá? O ideal é que fosse assistente social, psicóloga, toda aquela equipe multidisciplinar mesmo. Agora vamos falar da escala de RAS. RAS vai medir a agitação e quanto que eu vou deixar meu paciente sedado, tão quanto. Então, o RAS menos 5 ele não vai despertar estímulo nenhum. Porque o que eu quero, o ideal é que fique um RAS menos 2 é um RAS zero. Um RAS mais 4 que o paciente está violento, também não quero. Quero que ele se coloque em risco, né? Então, o ideal é que ele fique alerta e calmo, seria o melhor dos mundos. Mas a gente entende que é muito desconfortável, né? Você pensar num tubo, né? Você entubar. Lembrando que o que eu falei na aula de Fast Hug, muitas vezes o desconforto do paciente no tubo pode ser dor, tá? E aqui eu coloquei para vocês lerem em casa as escalas e realmente ver como o paciente está, anotar e depois ver aonde que ele está aqui na escala, tá bom? Então, rasa aqui, ó. Eu vou observar o agitado, ele sempre vai estar aí de mais um a mais 4. Vou chamar pelo nome. Se tiver um contato maior que 10 segundos é menos um, contato menor que 10 segundos é menos 2. Se ele se movimentar, mas não fizer o contato, é menos 3. E se ele não despertar nada, é menos 4. Então, aqui, nosso paciente, ele abre os olhos ao estímulo físico, mas não à voz. Quando eu mexo nele, ele vai abrir os olhos. Então, é RAS menos 4. Se não tiver resposta nenhuma, é menos 5. Então, vamos voltar. RAS menos 1. Paciente, você chama, ele mantém contato pelo menos 10 segundos. RAS menos 2. Você chama, ele mantém contato em menos de 10 segundos. RAS menos 3. Você chama, ele se movimenta. RAS menos 4. Você toca e ele abre os olhos, mas não tem contato. RAS menos 5, eu toco, eu chamo e não tem estímulo nenhum. Agora, a BPS, que é a escala de dor, vou deixar aqui também para vocês verem, né? O ideal aí é que eu deixe meu paciente sem dor. Lembrando, olha aqui, ó, como que a ventilação entra aí como uma escala de dor. Então, sempre lembrar, paciente, às vezes inquieto, ele está com dor, ele não precisa de mais sedação, ele precisa de mais analgesia. A bomba. A bomba de infusão aqui, né? Depois a gente vai ver também no CTI. Eu vou ter que ver, né? Qual fármaco está sendo utilizado. Geralmente está identificado, né? O micrograma, o miligrama, a concentração da solução. Eu vou mostrar para vocês.
Vocês vão ter uma aula no ABA sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês a noradrenalina e só para depois colocar em ml hora. Porque a dose que a gente calcula geralmente é micrograma quilo minuto. E depois a gente tem que converter para ml hora. Aí, com esse exemplo, eu vou colocar aqui a noradrenalina. Ml hora, que você vai anotar lá, né? A gente vê a bomba, eu vou anotar 10 ml hora. Isso não quer dizer que que a dose é de 10 ml hora. Por quê? Aquela dose, ela depende do quê? Do peso do paciente. Um paciente de 100 quilos, uma bomba de infusão de 10 ml hora é muito pequena, né? É uma dose mais baixa para um paciente de 40 quilos. Aqueles mesmos 10 ml hora, a dose naquele paciente é muito maior. Então, é muito importante a gente saber disso. De óleo, 10 ml hora não é só olhar exatamente quanto que tem, é transformar aquilo em micrograma. E aqui eu dei um exemplo. A ampola de noradrenalina, ela tem 1 mg por ml e a ampola tem 4 ml. Se ela tem 1 mg por ml, tem 4 ml, ela tem então 4 miligramas. A diluição padrão da nora é essa daqui: 20 ml de noradrenalina mais 80 ml de soro. Aí vamos tentar calcular aqui. Se a gente fizer 20 ml, a ampola não é 1 mg por ml? Então vão ter 20 miligramas. 20 miligramas de nora. Em quantos ml de solução? A solução não tem 80 mais 20. Em 100 ml de solução. Em 100 ml de solução. Aqui é a nora. Vou colocar aqui o N de nora e o S de solução. Tá? E então, em 1 ml de nora, quanto que eu tenho? Regra de 3. Então, em 1 ml de nora, em 1 ml, desculpa, 1 ml de solução, quanto que eu tenho de nora? Então, X é igual a 0,2 miligramas, tá? Que aqui, ó, é 1 mg por ml. Então, eu tenho em 1 ml de solução, eu tenho 0,2 miligrama. Só que as doses de droga vasoativa e de sedativo, ela é feita em micrograma. Então, eu só tenho que multiplicar por 1000 para passar para micrograma. Então, na solução de Nora padrão, 1 ml da solução tem 200 microgramas. A gente vai calcular isso na prática e depois tem uma aula também. Então, vamos dar um exemplo. Paciente com 3 ml hora de Nora. 3 ml hora. 1 ml eu não tenho 200 microgramas? 3 ml eu tenho 600 microgramas. Só que as drogas vasoativas, né, elas são, a dose é micrograma, mcg, quilo, quanto meu paciente pesa, tá? Minuto, que a bomba está em ml hora. Então, é aquilo que eu falei aqui, a fórmula aqui em cima. Então, vou colocar tantos ml hora, tá? 3 ml hora são 600, então, microgramas. 600 microgramas hora. Aí eu tenho que dividir pelo peso e por 60 novamente, porque em 1 hora tem 60 minutos, tá bom? A gente vai explicar melhor sobre isso, não se desesperem. Agora no ventilador, conforme eu falei, a gente vai ver lá os gráficos, né? Aqui é um ventilador que está bem até real, onde a gente está vendo aqui as curvas. Só a título de curiosidade, essa aqui é uma curva de pressão, de fluxo e de volume, tá? A gente vai ver isso melhor no, no nosso ventilador lá, tá? Agora,
A gente vai avaliar, então, conforme eu já falei, a FO2 e a PIP. O objetivo, então, não é uma saturação de 100%. Lembrando que paciente DPOC, paciente já é pneumopata crônico, a gente pode colocar uma saturação aí entre 88 e 92, tá? É, e a PIP, a gente tem casos que vai titular, mas a PIP, geralmente a gente começa de 5 a 6, tá? A ventilação, a gente vai avaliar a frequência respiratória, que a gente pode coletar gás via PCO2, né? Então, a frequência respiratória vai ter muita relação com o volume minuto, né? Então, você sempre tem que ver a PCO2 no paciente. E essa daqui é drive pressure, a pressão de platô, que eu vou falar melhor. Não se apeguem nisso, tá? Que vocês vão ter uma aula sobre isso. Lembrando, né, que eu falei lá na ventilação, a gente tem dois modos principais, dois modos assisto controlados principais, modos básicos, que é o VCV e o PCV. VCV, você dá um volume para o paciente. E quanto que é esse volume, ó? É de 6 ml por quilo do peso predito. Isso aqui eu coloquei esse slide para vocês não esquecerem que o peso é o peso predito, não é o peso que o paciente está no momento, é o peso predito pela altura, tá? E esse, aí você vai lá no ventilador e vai colocar lá 6 ml hora, dá 408. Eu vou lá e defino 400 ml de volume, 408. E o PCV, eu vou determinar uma pressão e aquela pressão vai gerar um volume, tá? Então, os dois são modo assisto controlados, pode ser só modos controlados, mas são modo assisto controlados. Só que um eu já determina o volume de cara e outro eu começo uma pressão de controle, que eu começo aí de 12 a 14, e dependendo das características do meu paciente, das minhas características mecânicas do meu paciente, com paciência e tudo mais, a gente vai ter uma aula, fiquem calmos, repita, essa pressão vai gerar um volume. Aqui, só para vocês lembrarem, tá? FO2 e PIP, eu sempre vou olhar aqui, ó, correlacionar com a PO2 e a ventilação, que é a frequência respiratória, e o volume minuto, que é o volume corrente, eu sempre vou correlacionar com a PCO2 e o pH, tá? Sempre lembrar de ver a sincronia, se ver dor, desconforto, tá? Do paciente. Se o paciente está chocado, né? Agora a gente está aqui no paciente chocado na UTI. O paciente chocou vindo de casa, igual do pronto-socorro, né? Já falei, bando de sepse, 30 ml por quilo. Aqui no CTI não quer dizer que eu sei todo choque precisa de volume. Eu tenho que avaliar. Aqui a gente tem que esmiuçar. É onde o paciente grave está, tá? E esse slide é para lembrar que nesse paciente estava melhorando, né? A PAM já estava mais alta, a nora aí saiu de 0,2 micrograma quilo minuto para 0,8, a PAM já estava boa, o enchimento capilar estava bom, o lactato caiu, mas isso não quer dizer que eu vou fazer mais um pouquinho de volume, esse paciente vai melhorar. Eu sempre tenho que pensar se ainda é apoperfusão, se nem hipoperfusão tecidual, né? Porque por que que eu faço volume no meu paciente com choque? Vocês já pensaram nisso? Choque nada mais é do que desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, DO2 e VO2. Então, choque é isso, é esse desbalanço. O que que eu faço quando eu dou volume para o paciente? Estou tentando aumentar meu volume sistólico, né? Estou dando mais volume, vou aumentar a minha pré-carga, vou aumentar meu volume sistólico para fazer o quê? Um aumento no débito cardíaco para ver se eu consigo perfundir melhor esse paciente. Então, quando eu dou volume, não quero que haja hipoperfusão, eu quero melhorar a hipoperfusão. Eu não quero que aquele paciente, né, entre no metabolismo anaeróbio. Então, é por isso que eu dou volume, para aumentar minha pré-carga, aumentar meu volume sistólico, aumentar meu débito cardíaco. Então, para isso que eu dou volume. Mas não necessariamente aquele paciente vai ser tolerante. Às vezes ele já está na UTI vários dias, o balanço hídrico está super positivo. Às vezes ele já está todo congesto, né? Então eu vou avaliar caso a caso, né? E sempre guiando, como eu vou falar novamente, pelo enchimento capilar.
Congestão eu posso avaliar pelo exame físico, mas agora a gente também tem ultrassom que é nosso amigo, onde a gente vai ver linhas B, derrame pleural, derrames cavitários. Então, aqui a gente vai ter um ajuste mais fino. A gente já não vai lá abrir 500 de volume num paciente que já está com um balanço hídrico super positivo, um paciente que já está claramente congesto. Né? Eu vou ver de que ele precisa. Às vezes o que ele precisa é de droga mesmo, né? A noradrenalina, conforme eu falei para vocês, né? A gente ensinou a dose lá. O que que ela faz? Ela aumenta a resistência vascular sistêmica. Então, de algum jeito, né, aumentando a resistência vascular sistêmica, ela vai aumentar também meu débito cardíaco. Então, esse é o intuito, né? E sim dar a responsividade a fluido. Não necessariamente aquele paciente que vai aumentar o débito cardíaco com fluido, ele é tolerante. Então, tem que ver se ele é responsivo. O que que é um paciente ser responsivo ao fluido? Eu fazer uma certa quantidade, né, 500 ml de Ringer ou soro fisiológico, e aumentar 10% do débito cardíaco. Mas nem todo aquele paciente que é responsivo, ele é tolerante. Então, a gente tem esse ajuste mais fino, tá bom? E agora, por fim, a minha conduta do dia, né? Onde eu vou ver a dor, onde eu vou ver a escala de sedação, o ventilador, a hemodinâmica, aqui o meu balanço hídrico, a infecção, se o foco está controlado, se a terapia está adequada, lembrando de escalonar, ajustar o antibiótico pela função renal, aqueles antibióticos precisem ser ajustados, e lembrar tudo, nutrição, profilaxia para tromboembolismo venoso, profilaxia para úlcera gástrica, lembrar dos itens do Fast Hug, onde eu posso pegar o Fast Hug e usar tipo um checklist para me ajudar também na minha evolução. Então, por último, né, antes, uma dica assim que eu uso para mim mesma, antes de eu sair, né, eu tô lá examinando, anotando, eu penso, o problema que ameaça o paciente. Que esse paciente aqui, ele está aqui, o que que pode matar aquele paciente? O que que pode levar aquele paciente a óbito naquele dia, tá? Qual é o alvo da dor e sedação? Eu quero que ele fique sem dor e o menos sedado possível. Ou, é um paciente com SARA, aquela SARA aí, que é a síndrome da angústia respiratória. Eu preciso que aquele paciente ele fique realmente super sedado aí para melhorar. Então, por quê? Eu vou deixar ele sedado RAS -4 porque ele está com SARA. As bombas estão descritas. Eu tenho a dose, eu tenho ml hora, mas eu sei quanto que está a dose. Lembrando que a dose ela vai variar com o peso do paciente. O ventilador está fazendo a função dele, está mantendo uma PO2 boa, os parâmetros da gases estão bons, que eu devo mudar? Chequei uma cultura, devo desescalonar, ou o paciente está piorando, devo escalonar o antibiótico, vou checar aqui na minha prescrição, e o paciente está sem profilaxia para tromboembolismo venoso, vou prescrever uma heparina, não vou, ou o meu paciente apresentou uma hemorragia digestiva, vou colocar o omeprazol pleno, né? Tem a diferença de profilaxia, que são aquelas que eu falei na aula, tá? E pleno, quando já tem a patologia, né? Quando já tem hemorragia digestiva. Então, tudo isso, sempre antes de eu sair, eu penso, tá? E é um jeito que eu estou passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai praticar no CTI, mas é bom para dar um feedback, tá bom? Me deem um feedback na próxima aula. Veem se vocês entenderam e se vocês fazem, já acompanham algum lugar, fazem diferente, não é receita de bolo, não tem certo e errado, tá? Mas isso é o que toda evolução e avaliação do paciente no CTI deve ter, tá bom? Então tá, muito obrigada, uma boa noite e a gente se vê.